Vamos ficar de pés? Nós estamos hoje no 13º dia da exposição bíblica Filipenses, a carta da alegria. O tema do nosso estudo hoje é elemento surpresa no Evangelho. Capítulo de número 1 de Filipenses, versículo de número 13. Eu vou usar esta mesma tradução que nós temos costume de usar no culto, Almeida Revista e Corrigida. Não fiz hoje nenhuma tradução livre, não. Vamos lá. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, ou guarda do palácio, e por todos os demais lugares. Obrigado, pode ocupar o assento exaltando a Jesus. Na visão do Espírito Santo, podemos ver nossas próprias dificuldades e limitações não como barreiras, mas como potenciais oportunidades para o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu falo o Evangelho de Jesus Cristo, é a pregação do Evangelho, a salvação do Senhor. Paulo, cumprindo o chamado de Deus em meio à adversidade, resplandece a luz de Cristo, transformando sua prisão e dificuldades em um púlpito eficaz para a pregação do Evangelho. Então ele traz aqui aos irmãos, em meio à preocupação dos filipenses, devido à sua prisão, devido às dificuldades que ele estava passando, e em relação ao avanço do Evangelho, Paulo traz aqui uma mensagem tremenda ao coração desses irmãos, que me deixa boquiaberto, e como temos analisado, essa noite eu creio que não será diferente. Vamos lá. Ele diz aí, do versículo 13, a parte A, de maneira que as minhas prisões em Cristo, não é simplesmente prisões, é em Cristo, ou aqui poderia ser melhor traduzido por causa de Cristo, ou por ser seguidor de Cristo, enfim. Vamos lá. A palavra aqui, de maneira que, é hoste, no grego, que de tal modo que, ou com o resultado de. Então ele está dizendo que as coisas que aconteceram com ele, as dificuldades, as prisões, teve um resultado disso, um resultado positivo no caso, é isso que ele está dizendo. É seguido aí do versículo 12. Então, a prisão do apóstolo, longe de ser um impedimento, se tornou um meio para a proclamação do Evangelho. Deus usou essa circunstância adversa para um propósito maior. Como temos visto, esse propósito maior é a exaltação do Senhor Jesus Cristo e a salvação das almas perdidas. Veja, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, Paulo ele estava indo para ser julgado em Roma, como ele tinha pedido. Ele foi pego ali pelos irmãos, ali no templo em Jerusalém, os judeus, no caso, foi pego pelos irmãos dele, os judeus, e ele, depois de 2 anos sob custódias ali, que ele ficou em Cesareia Marítima ali também, o que acontece? Ele pede para ser julgado, como ele tinha a cidadania romana, ele pede para ser julgado pelo o imperador, pelo César, tá bom? César não é nome, é título, como presidente da república não é nome, é um título, tá certo? E agora ele está indo nesse caminho de Roma, nesse trajeto, Deus estava no controle de tudo, sabe? E aí em Atos 27, a Bíblia diz que ele estava indo a Roma para ser julgado lá, sob falsas acusações, é claro, por causa do Evangelho, ele estava naquela situação de prisioneiro. E ele está indo lá para testemunhar sua fé em Jesus Cristo. Mas Atos 27:4 diz que surgiram ventos contrários. No caminho que ele estava, na trajetória que ele estava, veja, surge ventos contrários, situações adversas. E foi uma situação tão terrível que houve desespero no meio daquela tripulação que Paulo estava, de 276 pessoas, porque em Atos 27:20 diz que fugiu toda a esperança de salvação é de vida mesmo, né? de viver. Aquele povo que estava naquela embarcação, diante do Euroaquilão, é o nome da tempestade que deu naquele navio, irmão,
eles começaram a ficar desesperados vários dias, mais de semanas. Eles ficaram sem ver a luz do dia em alto mar. Imagine aquela escuridão, o navio sendo jogado de um lado, do outro, as águas entrando para dentro do navio. Imagina a cena de horror. É horrível, é uma coisa assim que para nós assim, você que já teve alguma ideia, algum filme, algum desenho que você viu, já dá para você ter uma simples noção. Mas é algo terrível. Eu já estive em alto mar e já peguei umas turbulências nas águas. Eu pude ver pessoas agitadas, vomitando com aquele navio balançando. Foi uma cena terrível. Agora eu fico imaginando Paulo nessa cena, que não chega nem perto que eu já vivi, e nas ilhas gregas mesmo, que eu passei por essa situação. Agora veja só que coisa tremenda. No meio de toda essa situação, no meio de todo esse redemoinho que ele estava passando, que as pessoas estavam desesperadas, veja, abriu-se uma porta para ele apresentar o Deus vivo. Então veja, no meio do caminho de ele cumprir um propósito, surge essa tempestade, e no meio dessa tempestade abre-se uma porta, abre-se uma oportunidade. Para quê? Para ele apresentar o Deus vivo e Deus verdadeiro. E isso nós podemos observar porque, a partir do versículo 22, quando o povo estava temeroso, desesperado, Paulo toma a palavra ali e diz o que para eles? Olha, tenham bom ânimo e podem comer, porque o povo não conseguia nem comer do desespero que estavam. Pode comer, pode ficar tranquilo, porque o Deus a quem se vai lá. Ele usou da oportunidade para apresentar o Deus que ele serve. Porque o Deus que eu sirvo, nesta mesma noite, mandou um anjo. E esse anjo esteve comigo. E ele disse, amando do meu Deus, que esta embarcação, ninguém dessa embarcação vai perecer. Todos que estão dentro dessa embarcação serão salvos. Não vão perecer, não irão morrer. E isso de fato se cumpriu esta palavra, porque chega no capítulo ainda 27, no versículo 44, a Bíblia diz que todos chegaram a salvo à ilha. Então veja, naquela turbulência que ele estava passando, se abriu uma porta para ele apresentar o Deus que ele serve. E ali o nome de Deus foi glorificado no meio daquele povo, porque o próprio Deus falou, usando um anjo ali, falou para Paulo, olha, eu tenho te dado todos esses tripulantes, ou seja, todas essas pessoas que estão no navio. Então é por causa da presença de Paulo ali, é que aquelas pessoas não pereceram. E às vezes ele poderia olhar aquela situação e dizer, meu Deus, estou indo pregar o evangelho, estou indo fazer a obra, olha o que eu estou passando. Vê em algum momento se ele está questionando. Então veja, no meio daquele rebuliço todo, ele está sendo um canal de Deus, ele está sendo um instrumento do Senhor, para que as pessoas passem a confiar em Deus, depender de Deus. E no meio todo aquele povo, Paulo pegou o alimento ali, levantou e deu graças ainda. Quantas lições aquele povo não aprendeu ali? Aquele povo que não era crente. Primeiro, entendeu que Deus é fiel e verdadeiro, que cumpre a sua palavra. Entendeu que aquele povo deve a vida deles a Deus. Deve entender que eles não dependem da força do braço, porque o centurião confiava no piloto e no mestre, mas não confiava nas palavras que Paulo dizia. Então, quantas lições aqui esse povo aprendeu e passou a colocar os olhos no Deus que Paulo ali então pregava, tá certo? Então, é isso aí, circunstâncias, situações difíceis, abre-se uma porta para falarmos do nosso Deus, tá certo? Aí ele diz, de tal maneira, de tal modo que as minhas prisões, veja, quando ele fala minhas, tem coisa que nós que vamos ter que passar e não vai ter como terceirizar, ok? É um propósito de Deus pessoal conosco, tá certo? A palavra prisões é desmos, no grego, que significa amarra, corrente, aprisionamento. Possivelmente, muito provável, ele estava amarrado a outro soldado romano ali, tá certo? E ficava vários turnos, era 24 horas. Ele não podia ficar sozinho, sempre tinha vários turnos de soldado, um amarrado com ele e os outros fazendo a ronda, a guarda ali, porque ele era tido como um homem da alta periculosidade. Veja só. E sendo um pregador do evangelho que não fazia mal para ninguém.
mas o mundo espiritual é uma realidade, né? As algemas do apóstolo não eram motivo de vergonha, mas um testemunho de seu compromisso com Cristo. Por vezes, Deus permite que passemos por situações de aperto para resultar em bênção, em libertação para a vida de alguém. Juízes 15, 12 ao 16 é a prova real disso. Por exemplo, Sansão, ele foi amarrado, ele ficou amarrado e ficou em aperto. E aí veio os filisteus, os inimigos, jubilando, pensando que iriam destruí-lo. Mas o Espírito Santo se apoderou dele. E apoderou ali, é de salar, no hebraico, que significa fazer avançar, obter sucesso, conduzir a um bom resultado. Então veja, quando o inimigo olhou para Sansão amarrado, disse: agora destrua ele. Ele está apertado, ele não vai sair dessa luta. Ele não vai sair dessa prova. Ele não vai sair desse problema. Ele não vai sair dessa dificuldade. Agora ele perde a fé. Agora ele desiste do caminho. Agora ele não congrega mais, não serve a Deus mais. Aí quando o inimigo pensa que vai te destruir, olha o Espírito Santo. Eu falei essas línguas porque eu senti muito a presença dele aqui. E quantos sentem a presença do glorioso Espírito de Deus? E aí o Espírito Santo veio sobre ele e ele triunfou, obteve sucesso, vitória sobre aqueles filisteus. Você conhece, pegou aquela queixada de jumento e matou o exército. E ele foi a causa de libertação para o seu povo, ok? Através disso, o seu povo foi liberto. Veja, ele passou apertos para quê? Para que o seu povo fosse liberto. Entende por que muitas vezes Deus permite você se sentir assim apertado? Hoje, no contexto brasileiro, embora pode ser que do jeito que andam as coisas vai mudar isso, que Deus nos guarde mais, tudo Deus no controle. No contexto brasileiro, hoje, por pregar o evangelho, você não é preso, o Estado é laico, né? Você pode pregar a qualquer Deus que você quiser, principalmente o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, ok? Naquela época não, era contra o Estado. E agora veja só que coisa aqui tremenda, mas trazendo para o nosso contexto do Brasil, muitas vezes você vive apertos, você vive dificuldades. E para que você está sendo apertado? Porque o inimigo quer te destruir. Para quê? Para que você não seja o canal, para que os teus familiares, para que as pessoas que estão ao seu redor não sejam alcançados. E muitas vezes você está ali, amarrado com a situação, preso na situação, passando apertos com aquela situação, mas ó, o Espírito vindo sobre você. Você vai avançar. O reino de Deus na sua vida vai avançar. Deus vai ser glorificado através da sua vida, do seu testemunho de fé. Aleluia. E essas prisões, ele deixa bem claro, essas prisões são em Cristo. Aqui tem lições preciosas. Em Cristo é a palavra no hebraico, en mesmo, que significa em opor. Então as prisões, por ser, aqui Paulo está dizendo, as minhas prisões é por quê? Por ser um seguidor e estar em união com Cristo. Por que ele está sofrendo? Por que ele está naquela luta? Porque é um seguidor de Cristo, porque é um discípulo de Cristo, porque ele vive a Cristo, porque ele é um homem santo que vive o Evangelho, enfim. E porque está dando testemunho do Senhor, vive essa união com Jesus, tem uma vida frutífera, oh glória. Suas lutas e algemas não eram por crimes comuns, mas por causa de sua fé, pregação do Evangelho, lealdade e serviço a Cristo. Isso aqui é bom frisar. Suas lutas e algemas não eram por crimes comuns, mas por causa de sua fé, pregação do Evangelho, por sua lealdade, fidelidade e serviço a Cristo. Duas coisas muitíssimo importantes sobre sofrer por causa de Cristo. Porque uma coisa, meu amado, é alguém, como vamos ver agora, uma coisa é alguém sofrer porque errou, porque pecou. Isso aí não tem glória nenhuma para Deus, tá certo? Alguém sofrer algo porque ele merece mesmo. Agora, vamos lá. Primeira coisa importante sobre aqui sofrer por ser um seguidor de Cristo,
por ser um discípulo de Jesus, por ter uma vida espiritual autêntica. Vamos lá. Primeira coisa importante, isso é louvável a Deus. A pessoa que sofre, a pessoa que passa lutas, por causa de seguir a Cristo, de ser um discípulo fiel do Senhor, isso é louvável ao nome de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 20 e 21. Diz o texto sagrado: glória seja dada ao nome do Senhor. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Olha só o que ele está dizendo, que glória que é essa? Pecou, está sofrendo as consequências do seu pecado, mas que glória? Isso aí não tem glória nenhuma sofrer por isso. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Agradável, que seria, eu acredito, melhor traduzido por louvável. Porque a palavra aqui é charis, que vem de graça. Então significa o quê? Uma pessoa sofre injustamente porque a graça de Deus está sobre ele. Vocês não estão aqui. Alguém só pode sofrer injustamente, permanecer fiel, se a graça estiver sobre ele. Se a graça não estiver sobre ele, ele quer fazer justiça com a própria mão, ele quer desanimar e etc, etc. Mas quando a graça está sobre ele... Agora olha só, isso aqui é chocante, versículo 21, vamos lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque para isto sois chamados. Meu Deus! Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Irmão, só para você ter uma ideia, exemplo aqui, essa palavra em grego significa copiar um caderno de caligrafia. O que é o caderno de caligrafia? Não tem aqueles pontinhos que você segue uma risca para fazer perfeito a letra? Se a gente não olhar a vida de Cristo como a nossa caligrafia original e andar na risca, na linha que ele deixou, que é a sua própria vida, é forte. Aleluia! Para que a gente possa ser uma cópia perfeita, tem que seguir essa caligrafia da vida de Cristo. Mas vamos lá, deixa eu aplicar esse texto lindo, maravilhoso. Não há glória em sofrer por erros e pecados, como temos visto. Isso é desonra. Mas é motivo de louvor a Deus ser injustiçado e sofrer por causa da sua fé em Jesus. O nosso chamado é esse, imitar a Cristo. Sofreu injustamente, mas confiou no Pai, que o justificou, e a sua entrega resultou em salvação, em glória ao Pai. Quando Cristo sofria, o que ele fazia? Ele não jurava às pessoas: olha, eu sou Deus e quando eu ressuscitar e voltar eu vou te pegar. Ele não fazia isso, porque ele estava na condição humana. Quando ele sofria injustamente, porque quem foi a pessoa mais injustiçada dessa terra? Jesus. Ele foi o mais injustiçado. Por quê? Porque ele nunca pecou, ele não podia colher nenhuma coisa má, porque ele nunca errou e nunca pecou. Ele só fez coisas boas. Então, o ser humano mais injustiçado nessa terra foi o próprio Jesus. Só que ele, em nenhum momento, ele fez justiça com as próprias mãos. E ele mesmo falou, poderia orar aqui, o Pai ia mandar 12 legiões de anjos. Ia desaparecer o universo. Mas aí o que ele fez? Ele se entregou ao Pai. Ele falou: Pai, é o Senhor que vai me justificar. E ele se entregou à justiça do Pai, porque a justiça do Pai, a justiça de Deus é uma justiça perfeita. A nossa não é perfeita, mas a do nosso Deus é perfeita. Então veja o que a Bíblia está... Isso aqui é uma palavra muito forte para os nossos corações, ok? E quando Jesus se entrega, confia sua vida ao Pai, você pode ver em Mateus 27, 54, e a mesma referência, Lucas 23, 47, quando o centurião viu as coisas que aconteceram, terremoto, o sol se escurecendo, enfim, todas as coisas que aconteceram ali no momento da crucificação, o texto diz que aquele centurião olhou para Jesus e disse: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E o texto diz: e ele deu glória a Deus por isso.
Então, o procedimento do Senhor, veja, através do sofrimento de Cristo, ele, mesmo sendo injustiçado, ele permaneceu confiando no Pai. Isso resultou na salvação de uma pessoa perdida. Às vezes, quando alguém comete uma injustiça contra você, mas você se entrega à justiça do Pai, você está dando testemunho do Cristo. E através disso, você pode livrar aquela alma do inferno. Você pode ser um instrumento. Outra pessoa que fez isso, Estevão. Você sabe que quem foi o instrumento para ganhar o próprio Paulo foi Estevão, porque Estevão foi injustiçado, ele pregava o evangelho, os homens apedrejavam ele. O que ele fez? Pai, perdoa eles, porque não lhes imputes esse pecado, esse erro. Logo no capítulo seguinte, para quem que o Senhor aparece? O Senhor aparece para Saulo, as intercessões de Estevão, o testemunho de Estevão. E você vê que depois o Paulo, quando fala do testemunho pessoal que Jesus apareceu para ele, ele fala de Estevão. Aquele dia, o testemunho de Estevão ficou registrado na mente dele. Veja, Estevão foi uma semente. Irmão, olha o fruto que esse camarada deu. Porque alguém pode dizer, mas ele morreu. Mas olha o fruto que ele deu, irmão. Ele foi o instrumento que Deus usou para ganhar o principal missionário da história. É claro que Cristo não pode ser comparado, ok? Mas veja só o testemunho de ser. Sofreu injustamente. Agora imagine a recompensa que ele tem diante de Cristo. Amém? Então vamos lá. Perceba isso. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Eu estou sofrendo, estou padecendo, estou sendo perseguido. Mas porque errou, porque pecou. Aí não tem glória nenhuma. Deus não está sendo glorificado nessa sua luta. Agora, quando você está sofrendo injustamente, só porque está vivendo o verdadeiro evangelho, sofre perseguição na escola porque é crente. Muitas vezes aquela pessoa no trabalho faz ali de tudo para puxar o teu tapete, porque tem raiva porque você é crente. A luz de Cristo em você irrita ele porque ele está nas trevas. Você já viu quem está nas trevas? Quando vem a luz, fica irritado. Se isso está acontecendo, se as lutas que vocês estão passando é por causa do evangelho, do cristianismo que você vive, dá glória a Deus. Porque Deus está sendo louvado na sua vida. Você está, aleluia, sendo uma cópia de Cristo aqui na terra. Agora vai entender, está vendo por que os crentes antigamente eram mais robustos? Agora vai entender essa nossa geração. Hoje fala das lutas, perseguição, ele faz esse louvor. Quem não te ajudou na prova, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Entende? É por isso que a gente vive um evangelho muito fraco nos dias de hoje, as pessoas sem maturidade, porque as canções pregam, viu? As canções estão cheias de doutrina. Então, por isso que a gente tem que verdadeiramente ser nutrido pela sã doutrina, como diz a Bíblia. O alimento que nos nutre e gera saúde espiritual. Aleluia! Glória a Deus. Aí o crente antigamente, quando passava a luta, o que ele fazia? Dava glória a Deus e ficava contente. Porque ele estava sabendo. Por que eu estou passando luta? Porque eu estou dando fruto. Por que eu estou passando luta? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Aos crentes de hoje, passa a luta, não vou mais para a igreja. Fala para mim, que evangelho é esse que estão ouvindo por aí? Diga bem forte com a mão direita levantada, quinta da palavra neles. Vamos lá. Segundo, primeira coisa importante por sofrer, por ser um seguidor de Cristo, estar em união com Cristo, o primeiro é porque isso é louvável. O segundo, porque é motivo de alegria e de glória a Deus. Vamos lá, 1 Pedro 4, 13 e 14. Esse texto é chocante. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Vamos lá, cadê o versículo? O versículo sumiu. Eu quero que eu faça questão que vocês leiam, que tenha mais impacto. Olha lá.
Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Olha lá, participantes das aflições de Cristo. Irmão, alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo. Hoje o crente sofre porque é cristão, é servo de Deus, aí fica desanimado, jururu. Olha o que o texto está dizendo: se você está passando aflição, se alegra por isso, ora essa. Agora eu estou entendendo o quê? Por que as pessoas não estão se alegrando? Porque o sofrimento dela, a raiz desse sofrimento, não é os frutos, não é a vida cristã, é o pecado, é o erro. Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Lógico que não está, lógico que não vai ouvir. Você vive com essa vida enrolada, com os negócios tudo embaraçado. Isso que você está passando não tem glória nenhuma. Deus não está sendo glorificado. Você só está colhendo o que você está plantando e tu está se enganando. Porque em vez de tu dares testemunho às pessoas que você tem uma vida honesta, faz as coisas corretas, você só está dando mau testemunho, infidelidade. As pessoas estão olhando para você e sabem que você vem para a igreja e olha e fala: o diabo usa elas para zombar do seu testemunho de fé. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aqui só adiantando para vocês, aleluia. Olha só, por que eu tenho que me alegrar agora por participar das aflições de Cristo? Por quê? Sabe por quê? Porque quando Ele voltar, quando Ele vir nos arrebatar, eu vou ser honrado por Ele. Ele vai me honrar. E outra coisa, Ele não só vai me honrar, Ele vai me recompensar com recompensas eternas. Aleluia. Irmão, e quando a gente fala de sofrer, afligir, eu não sou masoquista não, e não gosto. Se tem uma coisa que eu não gosto nessa vida é de sofrer. Gosto não, irmão. É ruim ou não é? É ruim ou não é, irmão? Alguém aqui gosta de sofrer? Eu não gosto. Eu não gosto. É horrível sofrer. Alguém gosta de passar prova aqui? Eu não gosto. É horrível passar prova. Ficar apertado financeiramente, ficar sendo perseguido, Irmão, tem umas perseguição silenciosa que ninguém vê, só você passa e fala: meu Deus. Você não pode desabafar com ninguém, porque se você abrir a boca e falar, e aí, enfim, as pessoas não vão ter maturidade para entender. É coisa horrível. É coisa terrível. É terrível isso. Agora veja só. Então, primeiro, olha só que coisa tremenda aqui. Então, primeiro ponto, porque que coisa importante é sofrer por ser um seguidor e estar em união com Cristo, porque isso é louvável. Segundo, porque é motivo de alegria. E olha lá, de alegria aí, versículo 14 agora. Eita! Se pelo nome de Cristo sois ultrajados, sois humilhados, vituperados, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? É abençoado, é feliz. Sois, porque sobre vós repousa, debaca, lavachéria, o espera côncia, o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Quem sofre pela causa de Cristo deve se alegrar, porque quando Ele voltar será honrado e receberá uma recompensa eterna de grande exultação. Você, quando vê a recompensa por ter sofrido pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, você vai dizer: sofreria tudo isso e mais um pouco por viver o que eu estou vivendo com meu Salvador. Quando você se deparar com a recompensa que você vai ter na eternidade, você vai dizer: passaria tudo de novo se fosse preciso. Quando você vê o que está reservado para ti, você vai dizer: passar tudo de novo. Agora imagine que recompensa que será. E outra coisa, é motivo não só de alegria, é motivo de glória.
E por que é motivo de glória? Porque sofrer por Cristo nos leva a uma experiência com a presença gloriosa do Espírito Santo. O crente está lá sofrendo, mas quem está lá sobre ele? Escute, olha que coisa tremenda. Repousa sobre. O Espírito não mora em nós? Ele mora. Mas por que ele está dizendo? O Espírito repousa. Repousa aqui é a palavra anapau no grego, que significa dar descanso, reanimar. É o sentido que, enquanto você está sofrendo pela causa de Cristo, tem uma presença gloriosa. Fazendo o quê? Trazendo descanso, trazendo ânimo, trazendo paz, trazendo sustento, trazendo fortalecimento, trazendo refrigério para a sua alma, trazendo renovo para o teu espírito. É por isso que o crente que está sofrendo por causa do nome de Cristo, ele não vai desistir, ele não vai olhar para trás, ele não vai parar, não vai perder a alegria da salvação, porque há uma glória do Espírito Santo sobre ele, há uma glória presente na vida dele. Cheguevas, camande cova súbia. Que nasce a canto labrachande calabaia. Receba aí agora a presença gloriosa do Espírito de Deus. Sofrendo, mas não para. Padecendo, mas não para. Chorando, mas não para. Ai, derabachanda, padecendo, mas não para de glorificar a Deus, não para de exaltar a Deus, porque há uma glória que te sustenta, há uma presença que te fortalece, há uma graça sobrenatural. Eu vou dar 30 segundos para você adorar a presença de Deus. Só quem sente o Espírito Santo trazendo descanso. O Espírito Santo vai aliviar esta carga. O Espírito Santo vai aliviar este fardo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Estou sentindo ele aqui, é? Xanância. Perecaço, anamido que faço pergenas. Tem dias, isso é tremendo, tem dias que a gente está lá para baixo, arrebentado, esgotado. Fala, Deus, essa aqui acho que não vai dar para mim não, Pai. Aí de repente, quem vem? A pombinha vem repousar. Eu tô simbolicamente, né, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí ela vem. Aí o crente que estava para desfalecer, para fraquejar, vai vir numa força, olha só, vai vir num ânimo, vai vir numa energia espiritual, vai vir numa graça. Naquela baixada, Ele repousa sobre a tua vida. É só a presença do Espírito de Deus. Vocês mexeram no meu som, volta a ajeitar, estava tão gostoso. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Vamos lá, parte B do versículo. Oh, glória. De maneira que as minhas prisões, por causa de Cristo, por ser um seguidor e estar em união com Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Vamos lá. A palavra foram, no caso manifestas, é phaneros, do grego, que significa evidente, claro para todos verem. Irmão, enquanto tentavam abafar o evangelho, prendendo e perseguindo os crentes, o efeito foi contrário. Como diz, saiu pela culatra o tiro. Mas o nome, veja só, mas o nome de Jesus ficava evidente, claro para todos verem. Prenderam Paulo como querendo dizer, agora, ele é o principal pregador.
Da época ele era o principal pregador dessa que eles chamavam de seita, né? Prenderam eles, agora esse evangelho vai ser abafado. Olha o que ele está dizendo. Se vocês pensaram que iriam paralisar, se vocês pensaram que ia diminuir, agora o texto está dizendo, se tornou mais evidente ainda. Mais evidente. Meu Deus. Aí eu aprendo o quê? As coisas que passamos, vivemos ou fazemos são uma oportunidade para tornar o nome de Jesus cada vez mais conhecido. Cada vez mais. Marcos 6,14, só a parte A aí do versículo. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Notório é fanerosa aqui, evidente, claro para todos verem. O nome está relacionado à pessoa, tá certo? Deixa eu trazer o contexto para os irmãos. As notícias sobre Jesus, a pregação do Evangelho e os seus resultados, as curas e libertações operadas pelos discípulos no nome de Jesus, tornaram o nome do Senhor notório em toda a região ali da Galileia. E agora veja só, tornaram notória. Então veja a ligação aqui. Paulo está dizendo, através das circunstâncias, situação que eu estou passando, o nome de Jesus está mais evidente. Quando ele fala as minhas prisões foram manifestas, não é que a prisão, ele estava preso por uma causa. Qual é a causa? Cristo. Aí ele está sendo interrogado. Por que você está nessa situação? Cristo. Por que você está passando por essa prova? Cristo. Por que querem te parar? Cristo. E aí ficava espalhando. Qual que era a mensagem? Cristo, Cristo, Cristo. É tudo por causa de? Escute. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é muito violento. O espírito do anticristo, ou seja, que é contrário a Cristo, que quer se colocar na posição dele, que é o espírito do engano, do erro, conforme Paulo fala em Tessalonicenses, quer levantar nome de homens, instituições e governos. Onde eu vejo isso? Desde o princípio da Bíblia, Gênesis 11:4, logo nos primeiros anos do ser humano na terra. Quando eles querem construir uma torre, o que eles falaram? Façamos uma torre que toque lá nas alturas. E façamos o quê? Um nome. Eles queriam levantar o quê? Um nome. Então veja, qual que é o espírito do anticristo? Escute, se você vê que existem homens que querem se vangloriar, se engrandecer, instituições, uma coisa que é errada as pessoas fazerem. Escute, é claro que Deus, Ele é o Deus da sua igreja e usa a sua igreja. Mas as pessoas dizem assim, aquela igreja mudou minha vida, a igreja não muda a vida de ninguém, filho. Você está colocando o nome da instituição maior do que o nome de Jesus? Está errado, totalmente errado. Por exemplo, esse ministério é uma instituição, ok? A igreja é a instituição divina, mas estou falando a igreja aqui CNPJ, ok? Não tem vários ministérios? Isso são instituições. Então a instituição nunca pode estar acima do nome de Jesus Cristo. Governos, é o que eu estou dizendo, homens, governos, qualquer coisa que seja, ok? Eu quero que vocês, que fique bem claro, tá certo? Eu estou dizendo, esse ministério nosso mesmo, Deus seja louvado por ele, é um ministério que exalta o nome de Cristo. É por isso que nós estamos nele, porque a partir do momento que esse ministério se colocar acima do nome de Cristo, eu já não faço mais parte dele. Por que nós estamos nele? Porque o nosso pastor presidente, os membros dessa igreja exaltam o nome que é o nome de Jesus. E por isso que pertencemos a ele, ok? Só que fique bem claro. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. É isso que me faz amar grandemente esse ministério, porque é o ministério que exalta o nome de Jesus. Agora veja, então os homens, você pode ver, tudo que os seres humanos fazem é voltado para isso. Eles exaltam personagens, eles exaltam a figura humana, ou as instituições que eles fazem, a minha instituição de caridade, enfim, qualquer ramo que seja. E aí eles vão colocando, o meu esporte, o esporte está levando vida, tá? Então eles querem colocar o nome.
Entende? Dizendo que é o esporte que está salvando, é o Estado que está fazendo. Não, meu querido. Essa era a intenção, esse é o espírito do anticristo. Nós vamos levantar um nome. Por que eles querem levantar o nome de homens, instituições, governos, etc.? Para colocar Deus de lado, como querendo dizer, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos invocar o nome de Deus. Nós mesmo construímos instituições, nós damos um nome e é essa instituição que vai nos salvar. É esse recurso que vai nos salvar. E aí tem gente que fala, se não fosse a minha empresa, cuidado, hein? Cuidado para não exaltar o nome da sua empresa, porque a sua empresa passa. Pode ser uma multinacional, mas e o nome de Jesus? Ele é provisão, hein? Aleluia! 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 Vocês estão entendendo isso? Agora veja só que coisa linda. Mas o crente fiel à igreja do Senhor exalta o nome poderosíssimo de Jesus Cristo. Só um exemplo aqui, texto lindo, Atos capítulo 4, capítulo 3 primeiro. Você sabe que Pedro ali fala para aquele coxo, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 12, toda a população ficaram olhando para Pedro e João, querendo exaltar eles. E aí Pedro falou, vocês estão olhando tanto para nós, assim, como se pelo nosso poder, virtude, esse homem fosse curado. Aí no versículo 16 ele diz, esse homem só está curado por causa do nome de Jesus. Aquilo trouxe um rebuliço santo ali no meio de Jerusalém. Aí chega no capítulo de número 4, eles estão sendo interrogados, mas como que vocês fizeram isso? Aí Pedro vem e diz, essa obra foi feita, essa cura foi feita, foi no nome de Jesus, foi Jesus que deu a perfeita saúde a esse nome. Aí Pedro acabou com tudo e disse assim no versículo 12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus, a salvação. Quantos podem exaltar este nome santo, eterno, sublime, inigualável? Este nome é glorioso na terra. É por isso que todas as obras, tudo que fazemos deve ser endereçado a Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, o que ele estava vivendo ali, a situação difícil que ele estava vivendo, ele usou para quê? Para manifestar o nome de Cristo. Então se o momento é bom, usa o momento bom para manifestar o nome de Cristo. E se o momento é ruim, usa o momento ruim para manifestar o nome de Cristo. Por quê? O momento está difícil, mas você está dando testemunho de fidelidade no nome. Alguém está perguntando para você, como você aguenta tudo isso? Você diz, é o nome. É o nome que está me sustentando. É o nome que está me dando força. Aleluia. É o nome. É o nome. Oh, que nome lindo. Eu costumo dizer, o nome de Jesus é melodia para os nossos ouvidos. É doçura para o nosso paladar. É renovo para a nossa alma. Aleluia. Aleluia. Pega isso aqui, não esqueça mais. Use o seu talento ou seus talentos, os seus dons, quer sejam espirituais ou naturais ou ministeriais. Use os seus recursos materiais. Deus que tem te prosperado, aberto as portas materiais, use isso também. Use a empresa que Deus te deu, a profissão que Deus lhe confiou, a posição de honra que você está diante da empresa, da sociedade, o seu status. Ou use também a sua dor, use suas vitórias, enfim, use tudo para tornar o nome de Jesus evidente, para tornar o nome dele notório, para tornar o nome dele exaltado. Glória a Deus.
Uma vez eu estava vendo, é porque era evangélico, aí minha esposa estava vendo uma reportagem, um rapaz, estava no auge, na fama mesmo, o nome dele, Deus soprou, um cantor famosíssimo. Vi ele cantar pessoalmente, e foi uma explosão o nome dele, assim, né? Irmão, ele foi num programa de rede nacional. Irmão, desculpe que eu vou falar, mas foi o que ele falou. Ele falou de cocô, de xixi, ele falou de tampinha de garrafa, mas não conseguiu falar o nome de Jesus. Que lástima é essa? Que oportunidade que a pessoa tinha. Ficou tipo desconcertado diante daquela pessoa, porque sabe que são zombadores do nome do Senhor. E ali ele não utilizou da oportunidade para falar de Jesus. Agora veja, Paulo não há cadeia. Está usando essa oportunidade para quê? Falar dele, exaltar o nome dele. Oh meu Deus, será que eu vou ter que repetir tudo isso aqui de novo? É importante, use tudo que você tem e é, só para uma coisa. Aleluia. Exaltar o nome do Senhor. Só quantos desejam isso no profundo da alma. Usar toda a sua vida, os seus recursos para exaltar o nome de Jesus. Receba essa graça de Deus sobre a tua vida, como eu estou recebendo sobre a minha. Você não vai perder nenhuma oportunidade, a sua dor vai ser uma oportunidade para tornar o nome do Senhor evidente. As lutas que você tem enfrentado vai ser uma oportunidade para você tornar o nome de Jesus notório. As suas conquistas, vitórias, as bênçãos, tudo que você viver vai ser uma oportunidade. Vamos lá. Agora, então as minhas prisões, Paulo está dizendo, por causa de Cristo, foram manifestas, ou seja, todo mundo está sabendo que eu estou passando é por causa dele, eu vivo para ele. Aí ele diz, foram manifestas por toda a guarda pretoriana, que aqui no grego é praetorion. Ele tem outro significado, falava do palácio do governador, ou do próprio imperador, tá certo? Mas aqui, nesse contexto aqui, provavelmente, muito e eu acredito que sim, significa grupo de soldados, guarda palaciana ou a guarda do palácio. São as tropas de elite do próprio imperador posicionados em Roma. Ô irmão, fala para mim, como que Paulo ia conseguir alcançar a elite do exército, se ele não tivesse naquela situação? Tem coisas que nós só vamos ter acesso quando Deus permitir a gente passar certas situações. Isso aqui é um nível maior de vida cristã, entendeu? Isso não é para cabeça de gafanhoto, não. Nem sei o que é isso, essa eu inventei agora. É porque deve ser pequena, né? Vamos lá. Escute isso aqui, gente. Escute, quem está pedindo para ser julgado em Roma? É o próprio Paulo. Quem que se colocou naquela situação? Por causa do nome de Cristo. Foi o próprio Paulo. Agora escute. Ao se colocar na prisão em Roma, Paulo agiu como o quê? Como cavalo de Troia. E eu já vou explicar isso aí para quem não sabe. E o que ele fez? Pela pregação do evangelho, começou a destronar o império das trevas, ou seja, o senhorio de César. Porque que os imperadores... O Império Romano era o império dominante do mundo e foi o mais poderoso que já existiu na Terra, humanamente falando, ok? E os Césares, que eram os imperadores, eles se intitulavam, muitos como Nero, Domiciano, se intitularam como o quê? Deus e Senhor. Você tem que me adorar, você tem que prestar culto a mim que eu sou maioral. O poder subiu para a cabeça dos caras. Se eles dessem uma canetada, irmão, eles colocavam o mundo de cabeça para baixo numa canetada que eles davam. Eles mandavam no mundo esses imperadores. Agora imagina um homem que tem o poder do mundo na caneta. Estou falando humanamente falando. Então eles se achavam o quê? Eu sou Deus na terra, sou o próprio Deus. Então César se auto-intitulavam. Só que agora, veja só que coisa tremenda. E aí como você... Irmão, imagina, ele tinha uma escolta, alguns chegam a colocar 9.000 soldados, a elite, que era só para guardar ele, 9.000. Alguns dizem mais, mas eu vou ficar nesse número. Agora imagine, 9.000 soldados, só a elite, para ficar ali guardando ele, a casa dele. Irmão, quem é que consegue chegar perto de soldados desse?
Eles estão blindados, meu amado. Eles não podem ter contato com qualquer pessoa, não. Não é qualquer um que chega. Mas esse Deus é Deus de estratégia. Gente do céu. Eu fico impactado com o poder do nosso Deus. Escute isso aqui. O que é o cavalo de Troia? Oh, meu Deus. Eu sei porque eu tive a oportunidade, né, da vez que estive na Turquia, eu tive a oportunidade de ver o cavalo do filme, embora nunca assisti, mas eu pesquisei quando estava lá e fiquei sabendo o que é o cavalo de Troia. É um filme, tá? Tem uma guerra dos gregos e dos troianos. E os troianos, eles se defenderam, eles tinham uma fortificação que ninguém conseguia entrar, era impenetrável. E os gregos ficaram tentando, e ficaram vários anos, alguns chegam a dizer 10 anos, e não conseguiam entrar na fortaleza, e não tinha como ter vitória. Sabe o que eles fizeram? Montaram um cavalo, que é o chamado, o cavalo de Troia, um cavalo de madeira, e ele é colossal. Se você vê lá na foto, lá como vocês viram no meu stories, você desaparece de tão grande que é. E aí o que eles fizeram? Dentro daquele cavalo, escute, eles colocaram os homens armados de guerra. Só que eles falaram para os troianos: esse cavalo é a representação da nossa paz, vamos apaziguar, vamos acabar com a guerra. E aí eles colocaram os soldados lá dentro. Aí os troianos abriram as suas fortalezas. Aí o cavalo com cheio de soldados gregos entraram. Quando eles entraram, surpresa. Como eles não conseguiam entrar fazendo guerra, porque as fortalezas dos troianos eram intransponíveis, houve uma estratégia, e por meio daquele cavalo eles conseguiram entrar e desestabilizar o reino. Deus fez de Paulo esse cavalo de Troia. Deus pega, porque era intransponível entrar na fortaleza, entrar ali e ter acesso àquele imperador, mas Deus falou: eu tenho minhas estratégias. E aí o império começou a diluir, começou a se dissolver. Através do quê? Da força bruta? Através da espada? Através da pregação. Aleluia. Pega isso aqui, gente do céu, é forte isso demais. Então, aquele império agora começou a ser destruído de dentro para fora, começou a ser conquistado de dentro para fora. A trajetória, agora entenda isso, a trajetória de cova, casa de Potifar e cárcere, era um meio de José chegar até Faraó. Como que José ia chegar no homem mais poderoso do mundo também da época? Chegando lá, batendo na porta: eu quero falar com o Faraó, eu sou um hebreu, eu quero lá saber que você é, de onde você é. E agora, veja, irmão, Deus colocou José lá dentro. E agora chega José, resumindo, chega José diante de Faraó, falou: fiquei sabendo que você sabe interpretar, eu não. O Deus único e verdadeiro que eu sou. José está dando testemunho de Deus ali, ou seja, para nós hoje do Evangelho, e está dizendo: os teus deuses, Faraó, esses deuses falsos, não revela nada, não sabe nada, não pode nada, mas o meu Deus que me conduziu aqui, Ele sabe todas as coisas. E aí o próprio Faraó depois ele declara para José, né, no versículo 39 do capítulo 41, fala para ele: acharíamos alguém que tenha, ou seja, que Deus te fez saber, ninguém como você que tem o Espírito de Deus poderia ser tão sábio e inteligente. Então veja, foi um testemunho. Faraó se converteu? Não, mas o evangelho foi pregado para ele, a oportunidade foi dada para ele. E quantas pessoas ali naquele Egito, por exemplo, o José casou com uma mulher o quê? Que era sacerdotisa, filha de um sacerdote pagão lá. Ele foi instrumento para ganhar. Ganhou aquele povo, ganhou muita gente. O testemunho de José ali dentro salvou muita gente. Alcançou muita gente. E os que não quiseram se render, é porque não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Entende, meu querido irmão? Que coisa fantástica. Outro exemplo aqui tremendo: Deus se utilizou do cativeiro para colocar Daniel e seus amigos dentro do palácio.
e ganhar, ganhar Nabucodonosor, imperador da época, né? Nabucodonosor era um homem arrogante, soberbo também. Falou, ó, glória que eu fiz aqui, ó, com a glória do meu reino. Irmão, Deus fez ele virar bicho. E aí Daniel pegou e Deus deu a revelação para ele dos sonhos também. Olha que coisa linda. E os três amigos, veja, passou naquela fornalha, mas aquela fornalha só revelou o nome de Jesus na vida deles. Trazer para nós, revelou o nome de Deus. Porque o Nabucodonosor olhou e falou, pera lá. Na prova eles não negaram o nome de Deus, Deus se revelou. E aí Nabucodonosor falou, ninguém adora outro Deus senão o Deus de Misael, Ananias e Azarias. E no final, Nabucodonosor se converteu. Veja, foi através de um processo que o povo de Israel estava vivendo, por merecer, mas Deus usou da situação para revelar o seu nome. Outro exemplo, como que Esther passou a ser rainha da Pérsia? Estratégia de Deus. Como que uma estrangeira vai ser rainha de outro país? Estratégia. Agora, a rainha Esther, quando chegou lá, qual que era a estratégia de Deus? Para conservar o seu povo em vida. Porque Ramã queria destruir toda a raça de judeus, de crente da época. Agora, entende por que Deus te coloca nos lugares aí? Para que nunca cesse de ter uma alma salva, ora essa. E aí a rainha Esther, ela foi o canal de Deus para quê? Para Mardoqueu entrar no reino e ser um primeiro-ministro ali junto, ok? Ser um homem do alto escalão. O que mais? Por que você acha que Neemias se tornou o cooperador do rei? Por causa da influência da rainha Esther. Então veja só que coisa tremenda. Através da nossa vida em Deus, das estratégias de Deus, do testemunho de Deus, Deus vai nos colocando em todas as camadas da sociedade, meu bem. Agora, nós temos que entender o que Deus também, para finalizar esse exemplo, Deus colocou, lembra a menina de 2 Reis 5? Era o maior general da época, Naamã. Deus colocou uma menina lá, que nem nome tem na Bíblia. Aquela menina que nem nome tem, mas tem testemunho. Tem gente aqui que não tem nome, mas está nos becos, está nos valados, está nas escolas, está no trabalho, está nas ruas. Você está entendendo como que funciona o Evangelho de Jesus Cristo? Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Que coisa linda. Você é um elemento surpresa. Você é um elemento surpresa de Deus, aleluia. Por isso que o inimigo luta contra você, luta contra a tua casa. Deus que te colocou onde você está, porque você é um elemento surpresa. Vai ser de dentro para fora. Deus vai colocar pessoas grandes e pequenas no seu caminho. Você vai ser instrumento para ganhá-las. Irmão, tem gente, os ricaços da vida e outros, que a gente nunca teria acesso por vias naturais. Deus te faz um funcionário, um prestador de serviço. É para isso que a gente está meio deslumbrado com as coisas dessa vida e estamos perdendo o foco do Evangelho. Mas Deus nos colocou como agente secreto dele na terra. Vamos lá para começar a concluir esse mistério, que é forte aqui agora. E não só na guarda pretoriana, mas por todos os demais lugares. Escute, demais aí no caso é loipós, que é os restantes, os outros, que não é de uma classe específica, ou seja, funcionários, visitantes e outros que lidavam com os assuntos imperiais. A pregação do Evangelho não estava restrita apenas ao círculo militar, mas se espalhava para outros segmentos da sociedade romana. Agora veja aqui como que o negócio funciona. Paulo está preso lá, acorrentado a um soldado. Quantos turnos tem que ficar vindo? 24 horas, não para. Eles vão trocando, de turno a turno, de turno a turno. Cada um que encosta dele, está orando, está lendo a Bíblia, está falando de Jesus. Irmão, aquele homem era uma máquina de evangelismo. O foco dele era esse. E esse deve ser o nosso foco da vida cristã. Oh, meu Deus do céu. Quando você for negociar com alguém, olha para ele e vê ele como uma alma para ser salva. Nós temos que ampliar a nossa visão em relação a isso, viu? Está faltando isso no nosso meio.
Antigamente os crentes não perdiam uma rua, uma viela. Teve uma época, eu fiz um propósito com Deus no começo da minha conversão, porque eu demorava, era 6 quilômetros da minha casa até a igreja, a sede mundial onde eu congregava. Eu falei, nossa, eu perco tanto tempo andando, eu poderia estar usando esse tempo para orar. Então faz uma coisa, da minha casa até a igreja eu vou ir evangelizando. Começa a me dar alma. Irmão, era de madrugada, porque eu ia de manhã e às vezes só voltar de madrugada para casa. Peguei da sexta-feira, lá em São Paulo, o nome da sexta-feira não é sexta-feira, é sexta-cheira, só para você ter uma ideia. É de farinha mesmo, droga, é isso que é apelidado. Irmão, já teve experiência um dia, escute, eu voltando, eu comecei a evangelizar, uma renca, e fui indo, parei na rua e falava de Jesus, a pessoa caída, já orava também. Teve um dia que tive uma experiência indo para casa, umas moças olhou, até minha esposa na época, ela ficou brava quando eu falei isso. Ela era ciumenta. Hein? Era bem, eu falei era. Querida, eu falei era bem. Não fica vermelha que eu falei que você era, meu bem. Aí escute, tá vendo? Vocês não podem quebrar o gelo, não. Estou falando coisa séria. Escuta, aí eu estou falando é porque está no testemunho e não tem como tirar, ok? Aí o que aconteceu? Estavam umas moças, mas que pastor bonitão. Eu falei, é aqui mesmo que eu paro agora. Já usei da oportunidade, já estendi a mão, quando estendi a mão já enrolou. Aí veio para cima, já caiu endemoniado. Nem falei nada, elas já saíram arrancando os brincos, os negócios, entregou na minha mão. Depois fui lá e entreguei para o pastor João na hora da oração à noite. Irmão, naquela noite Deus me deu 5 almas naquela ida ali, 5 almas. Então nós temos que não podemos perder o faro evangelístico. Quantas pessoas têm vindo ao nosso encontro? Você tem que entender por que você está nessa empresa, por que você está no ambiente onde você está. Deus colocou você lá como um agente secreto, mas do reino de Deus. Ok, não perca as oportunidades para evangelizar. Em nome de Jesus. Mas ele é duro de coração, mas a palavra não é martelo que esmiuça a rocha? Vamos lá. Oh Deus Todo-Poderoso, Tu és santo. É espetacular que em meias lutas, Paulo se coloque como um agente secreto do reino e as algemas se tornem um disfarce para a pregação do evangelho. Olha o que esse camarada conseguiu transformar as lutas e as provas dele. Ele consegue transformar. Irmão, como é horrível estar preso. Já tive experiência de fazer, só ir lá pregar o evangelho no cárcere. Pensa que é um ambiente meio esquisito. Ele conseguiu transformar um ambiente de estar amarrado, preso nas algemas, estar encarcerado. Ele consegue fazer das algemas um disfarce. Que mente é essa? Que graça é essa? É a graça de Deus na vida do homem. Meu Deus do céu, ele está dizendo, eu não sou prisioneiro não, ele se via, ele falava, ele olhava para a luta que ele estava passando como prisioneiro, e falava, isso aqui não é luta não. Irmão, e não é luta, irmão? Oh, que prova lascada era aquela que ele estava, mas a visão do Espírito na vida dele transformava. Em vez de ele olhar aquilo como uma luta, o que ele dizia? Isso aqui é uma oportunidade de Deus na minha vida. Oh, irmão. Que coisa violenta é essa, irmão? É você tirar do lixão uma flor, irmão. Isso é muito violento, essa visão bíblica. Agora escute, ele demonstra com isso maturidade espiritual necessária para transformar desafios em oportunidades para glorificar a Deus e ganhar almas, em vez de se entregar a lamentações e murmurações. A gente não pode ser aqueles crentes, tô nisso, tô naquilo, tô na luta, tô na prova, ficar só um rio de lamentação, de murmuração. Pare com isso de uma vez por todas. As coisas estão difíceis, eu sei que tá. É esse marido que não se converte, esse filho que é uma prova, eu sei que está difícil, esse patrão que não reconhece o teu trabalho, eu sei, mas para de ficar lamentando, para de ficar murmurando, faz o quê? Usa desta visão espiritual e diga, esta é uma oportunidade que eu vou ver Deus agir, eu vou ver Deus trabalhar, eu vou ver Deus se manifestar na minha vida. Aleluia, glória a Deus.
Vou encerrar aqui, ó. Oh, Deus. Vocês precisam... Aí, tá funcionando, tá bom. O telão que agora eu vou precisar dele. 1 Reis, capítulo 20, versículo 35 a 39. Encerrando. Escute. Esse texto que nós vamos ler agora, nos responde por que muitas vezes passamos por lutas, por sermos de Cristo e pregarmos o Evangelho. Esse texto aqui nos mostra. Eu vou ler e depois eu comento. Só atualizar vocês do contexto. Deus deu uma vitória para o rei Acabe. E ele venceu o rei da Síria, o Ben-Hadad. E aí Deus falou para ele que era para ele ceifar a vida desse inimigo, para ele não perdoar esse inimigo, né, no caso do inimigo. E aí o que o Acabe fez? Fez uma aliança com ele. Fez uma aliança carnal, né, jugo desigual. Aí Deus olhou, porque era para ele ter matado, aquilo lá é a representação da carne, você não pode... E o texto diz que ele colocou esse Ben-Hadad no carro dele, carro fala de governo. Então a carne não pode governar a nossa vida, não pode viver aliança. Enfim. Aí o que Deus fez? Era para ele ter matado esse inimigo e ele deu carona, deixou ele entrar no seu governo. Eita. Aí olha o que Deus faz. Dobre a atenção que aqui é uma lição muito forte. Então um dos filhos dos profetas, discípulo dos profetas, disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, imagine, olha a cena, ora, fere-me, é dar um socão mesmo. E o homem recusou feri-lo, ele falou: me dá um soco para me machucar. Coisa esquisita, não? E ele falou: me fere, me machuca aqui. O homem falou: não quero fazer isso. Olha o que aconteceu. Adiante, 36. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá, ou seja, vai te matar. E como dele se apartou, um leão encontrou e o feriu. Ou seja, aquela pessoa que não quis participar do sofrimento, que não quis participar daquela encenação de sofrimento, o leão o matou. Guarde isso. Aí, depois o encontrou outro homem, outro discípulo, e disse: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo, vulnerando, ou seja, esse segundo quis participar do sofrimento. 38, meu bem. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. Aí 39, por que ele fez isso? E sucedeu que, passando o rei, clamou ele, o profeta que foi ferido, ao rei disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem, e se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Só até aqui é o suficiente, eu termino de explicar o resto. Escute, veja só, esta mensagem, por que este homem profeta pediu para ser ferido? Por que ele pediu? Aquele sofrimento colocaria ele na presença do rei, porque eles estavam em tempo de guerra. O rei não ia, ele que atendia, julgava as causas. Ele não ia atender qualquer causa. Então ele está como se fosse um soldado que está na guerra e ele está ferido. E quando o rei visse ele ferido, ia dar mais contundência na mensagem que ele ia entregar. Olha só que forte. E também o rei iria atender a causa dele, porque era uma causa urgente, que está vendo ele ferido. Então veja, aquele ferimento colocava ele na presença do rei. Sem aquele ferimento, ele não poderia chegar na presença do rei. Agora, o que aconteceu? Veja, há pessoas que não participam efetivamente do reino, do evangelho. Por quê? Por que as pessoas não querem, como esse primeiro profeta, não quer participar do ato do sofrimento? Porque envolve renúncia e dor. Por que tem gente que não quer ter uma vida cristã honesta, uma vida cristã que paga preço, que vai em busca das almas, que glorifica a Cristo? Porque isso envolve renúncia, a gente vai ter que matar o nosso eu, o nosso egoísmo, vamos ter que sair do nosso conforto. A gente vai ter que ir para o jejum, vai ter que ir para a oração, vai ter que ir para a santificação. Ah, irmão. Aí o que ele falou? Quero participar disso não. Quero só ser aquele crente light. De vez em quando apareço no culto. Não vou ser efetivo, não vou participar do corpo mesmo. Eu não quero participar disso.
Só que para esses que não querem participar, o que está reservado para eles? Leão. E esse leão é o falso. 1 Pedro 5,8. Vigiai, está de sobra e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor bramando, como um leão buscando a quem possa tragar. Quem não quer participar efetivamente do reino, o leão vai tragar ele. Vai perder a sua fé, não vai ter firmeza no evangelho, porque só permanece firme no evangelho quem participa efetivamente dele. Se você pensa em tirar o seu corpinho fora, não quer participar das coisas de Deus, olha quanta coisa para participar. Nós temos trabalhos aqui diretos e indiretos a respeito do evangelho. Estamos em construção, estamos aí lutando para ampliar o tempo que vai para milhares de pessoas aqui. Tem gente que não quer participar, não participa dizimando, não participa ofertando. Você não participa de nada, coisa. Não participa de oração, não participa de jejum, não participa... Oh, meu Deus! Não quer renunciar, não quer sentir as dores. Ó, corpo fora. Mas quem participa efetivamente sofre dor, mas vai para a presença de quem? Amanda complação de comanai. Vamos lá para encerrar. Deus não se compraz no sofrimento do seu servo, do seu povo. Deus não gosta que a gente fique sofrendo, claro que não. Mas é que Satanás e este mundo nos odeiam. Por que a gente sofre? Por que a gente passa a luta? Porque o diabo e os demônios e esse mundo nos odeia. Diga graças a Deus por isso. Sabe por que você está no mundo, mas não é dele? Você não pertence a esse mundo. Por isso que você sofre, passa luta, passa perseguição, porque você não é dessa terra. Às vezes tem gente aqui dentro da sua própria casa, da sua parentela, que ele sofre retaliação porque ele está sempre na igreja, e é o demônio usando aquela coisa lá. É teu parente, ama ele. É ou não é? A pessoa está lá, e aí sempre vem alguém, mas por que ir tanto na igreja? Por que fazer tanto isso? É o Satanás todinho. Aleluia. Oh, Senhor amado. Meu Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para encerrar esse estudo. Vocês estão sentindo Deus aqui? Aleluia. Então dê 30 segundos só de louvor e adoração a Ele. Deus tem visto o soldado, o seu sofrimento. Deus tem visto essas dores, mas essas dores não te afastarão da presença. As dores causadas na caminhada do Evangelho vai te levar para a presença do Rei. Hoje nós sofremos, verdade, a gente sofre na alma, sofre no espírito, sofre na mente. Meu Deus, é tanto ataque, meu bem. É ataque direto, mas o espírito não esquece disso. Repousa. Há uma glória sobre nós. Aleluia. Oh Deus. Hoje nós sofremos, somos odiados, mas chegará o dia em que o soldado que carrega as marcas de Cristo, trocará o seu capacete de guerra por uma coroa eterna de glória. Desde agora ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Hoje você está aí, ó, capacete, coturno, está aí, ó. Muitas vezes debaixo dessa couraça que você está, da sua armadura, está cheio de feridas e machucados. Alguns, se arrancar, vai estar carne viva, couro e osso, e tanto que você está sangrando e sofrendo, mas aguenta firme, pode aguentar firme, que está na hora de você fazer a troca. Vai deixar o capacete de guerra,
e vai colocar a coroa sobre a sua cabeça. Encerrei agora. Aleluia, glória. Antes da introdução, dê mais um glória a Deus adiantado aí, vai. Introdução não, conclusão. Aleluia! Oh, como é bom sentir a graça de Deus, o poder do Evangelho. Aleluia, essa palavra nos dá uma nutriência espiritual fantástica. Isso nos corrobora, isso nos anima, isso nos aviva, isso nos centraliza na pessoa de Jesus. Eu enfatizo que Deus nos deu nas semanas que se passou. Ei, você não é um coitadinho, você não é um zero à esquerda. Por que zero à esquerda? Se você colocar o zero do lado esquerdo, sempre vai dar negativo. É por isso que diz zero à esquerda. Você não é um zero à esquerda. Alguém, ai, tadinho dele, você não é um coitadinho. Se você está sofrendo por erro e pecado, te conserta que dá tempo. Mas se está sofrendo porque congregas, porque serves, porque adora, porque é fiel, porque honra a Deus, ei, então se alegra, glorifica o teu Deus. Está sendo gerada a recompensa, está sendo gerada a honra. Jesus está chegando aí, meu filho, tu serás honrado pelo Senhor. Alguns se vangloriam, bate no peito e diz, tem pessoa que se vangloria porque não sofre. O evangelho, esse não é evangelho, que eles pregam o quê? Fala que quem passa a luta é porque Deus não está se agradando dele. O evangelho que Paulo pregava era diferente. É assim, não é que as pessoas pregam. Você está com falta de recursos, está com isso, está com aquilo, porque Deus não é na sua vida. Esse é o evangelho da prosperidade que eles estão inserindo na cabeça das pessoas. Não, mas esse não é o evangelho do Senhor, não. O evangelho do Senhor, aleluia, o crente muitas vezes, não significa que ele vai viver nisso, claro que não. Mas o crente fiel, ele passa a luta, passa a prova. Mas por quê? Porque está em rebeldia? Não, é pelo contrário, porque está fazendo o que é certo mesmo. Só você ler, veio agora na minha mente, 2 Crônicas 32:1. Está escrito, depois dessas coisas, ou seja, dessa fidelidade, se levantou Senaqueribe. Enquanto o reino de Judá estava quebrado, ninguém falava nada. O dia que Ezequias trouxe santificação, colocou os levitas, os sacerdotes para colocar o culto para andar, aí teve levante. Entende? Aí tem gente que fala, enquanto eu estava no mundo, parecia que não passava a prova. Lógico, você era do diabo. Você era aliado do inimigo. As suas provas era outra, era coisa diferente. Agora, ele perdeu você. Para nunca mais te ter. Oh meu Deus, olha lá. Diga, o inimigo me perdeu. Eu estou escondido no sangue de Jesus Cristo. Se é verdade, dá um brado de glória a Deus aqui nessa. Aleluia. Você está escondido, você está guardado, você está protegido. Encerrei agora, tenho 2 minutos, eu preciso encerrar. Para Paulo, suas lutas e prisões eram por causa de Cristo. O que significa que essas lutas tinham um propósito redentor, ou seja, de alcançar outras pessoas, e estavam intrinsecamente ligadas à sua missão de proclamar o evangelho de Cristo. Quando Deus apareceu para ele, se revelou para ele Jesus, Atos 9, 15, 16, qual que foi a mensagem que Deus deu para ele? Logo no começo, Deus falou como seria a caminhada dele. Falou assim, você vai pregar, você é um vaso escolhido, você vai pregar a minha palavra, vai pregar o meu evangelho aos judeus, aos reis da terra e aos gentios. Então o que ele está passando ali para chegar até César era plano de Deus, era propósito de Deus. Essas situações adversas que o apóstolo enfrentava demonstram a soberania de Deus, ou seja, o Deus que está agindo na história da minha vida, o Deus que está no controle da minha vida. Todas as coisas que estão acontecendo, eu estando no centro da vontade de Deus, é Deus permitindo, é Deus sabe por que está fazendo isso, por que está acontecendo isso, e Deus usa as circunstâncias mais improváveis para cumprir os seus propósitos gloriosos. Então saiba de uma coisa, se algo parece que está fugindo do teu controle, você está no centro da vontade de Deus e está te causando preocupação, pode ficar tranquilo.
Deus está conduzindo a história. Deus está rigorosamente no controle da sua vida. E a qualquer momento você vai ver uma virada acontecer. A qualquer momento você vai ver o fruto do seu trabalho em Deus. Esta é uma palavra de encorajamento para esta igreja. Não desanime, não desiste, não fique amuado. Levanta a tua cabeça, meu filho, porque até para sofrer no evangelho tem que sofrer com dignidade. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Eu encerro com esta oração. Ore pelo teu vizinho, sentado mesmo. Põe a mão no teu vizinho agora. E você vai dizer, Deus falou comigo para a gente orar. Mas é para orar, não é essa oração de gato que você faz não, viu? É oração que dá para ouvir a voz. Não precisa olhar para a pessoa, mas ora por ele pedindo um fortalecimento espiritual. Que Deus venha redirecionar ele para o seu propósito. Pai, eu quero orar agora. Ei, calabandego, vashere mikanda labacalassúria. Ei, cachai, estevia calabassúria. Nós estamos aqui nessa noite rendidos aos teus pés. Pai, nós clamamos pelo teu sangue agora, Jesus. Nos purifica, nos limpa, Senhor, e nos cobre com teu sangue toda. Olha só que forte, meu Deus. Meu Deus. Upa, cabaxa de que devas. Oh Deus, vai cumprindo os seus propósitos eternos na nossa vida. Abre a nossa visão para a tua vontade. Nos dá a visão do Espírito Santo para das situações adversas tirarmos oportunidades para glorificar o teu nome. Nos ajuda, nos dá graça, porque nós somos fracos, nós não podemos, mas se o Senhor for conosco, se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos... Pessoas que estavam descentralizadas, pessoas que estavam com a vida, oh meu Deus, errada, distorcida, centraliza ele, põe ele agora no centro da no centro da tua vontade, e entra com salvação agora, entra com salvação, entra com maturidade, entra com fortalecimento, entra com poder, entra com sabedoria, entra, e que haja renovação espiritual agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, haja renovo do Senhor, ministra a tua graça sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor.